Meu nome é Mariana Costa. Tenho 32 anos. Todo mês meu marido saía para visitar a mãe em um asilo. Até o dia em que ela apareceu na minha porta. E quando isso aconteceu, não foi só uma surpresa. Foi o momento em que tudo começou a desmoronar, mesmo sem eu entender ainda o que exatamente estava errado. A campainha tocou. Eu abri a porta. Dona Lúcia estava ali, postura firme, olhar claro, sem qualquer sinal de confusão. Sem asilo. Sem demência. Ela entrou 2 passos. Olhou ao redor com atenção, como quem tenta reconhecer um lugar, ou como quem percebe que algo não bate. Minutos depois, Bruno parou na entrada. Os olhos dele encontraram os dela. O rosto mudou. E não voltou ao normal. Naquele instante, tudo pareceu travar, mas a verdade é que aquilo não começou ali. Aquilo só ficou impossível de ignorar naquele momento. Antes de te contar o que aconteceu depois que ele entrou pela porta, curta o vídeo, se inscreva no canal e me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Agora, deixa eu te contar tudo desde o começo. Porque olhando agora, os sinais estavam lá o tempo todo. Antes daquela noite, a minha vida com o Bruno era simples de explicar e difícil de questionar. A gente tinha uma rotina estável, organizada, dessas que passam a impressão de que tudo está no lugar certo. Ele trabalhava muito, eu também. A casa funcionava. O casamento parecia funcionar. E dentro dessa rotina, existia um hábito que todo mundo admirava. Todo mês, no mesmo dia, sem falhar, ele saía para visitar a mãe no asilo. Chovesse ou fizesse sol. Semana puxada ou não. Compromisso ou cansaço. Ele ia. Sempre ia. E aquilo, com o tempo, deixou de ser apenas um hábito, virou uma espécie de prova silenciosa de caráter. As pessoas comentavam. Amigos, colegas de trabalho, até vizinhos. Diziam que era raro ver um filho tão presente. Um homem que não esquecia a mãe, mesmo com a vida corrida. Um homem que mantinha esse compromisso com constância. E eu concordava. Porque foi assim que ele me apresentou tudo desde o começo. Disse que Dona Lúcia tinha demência leve. Que estava em um asilo para idosos em uma cidade próxima. Que alguns dias ela estava bem, mas outros não reconhecia as pessoas direito. Que ficava confusa com rostos novos. Que visitas diferentes podiam deixá-la agitada. Ele explicava com calma. Sempre com detalhes suficientes para parecer verdadeiro. Sempre convincente. E foi exatamente isso que fez com que eu nunca questionasse de verdade. Disse também que, por isso, era melhor que ele fosse sozinho. Que a presença de alguém novo poderia desestabilizar ela. Que visitas curtas, sempre com a mesma pessoa, ajudavam a manter uma rotina mais tranquila para quem tinha demência. Era uma situação delicada. E respeitar aquilo parecia a coisa certa a fazer. Eu nunca conheci Dona Lúcia. Nunca fui até esse asilo. Nunca insisti. Não por falta de interesse. Por respeito. Porque, na minha cabeça, aquilo era cuidado. Era empatia. Era confiar que ele sabia o que estava fazendo com a própria mãe. E toda vez que algo, por menor que fosse, parecia estranho, ele tinha uma forma de encerrar a conversa. E foi aí que a primeira pequena quebra aconteceu, mas eu ignorei. Uma vez, eu perguntei por que ele nunca trazia fotos de lá. Nenhuma. Nem do quarto, nem do lugar. Nada. Ele parou. Me olhou. E disse: Eu faço isso pela minha mãe e você ainda reclama? A frase veio limpa. Sem ele levantar a voz. Sem raiva aparente. Mas o efeito foi imediato. A pergunta deixou de ser uma dúvida simples. Virou, de repente, falta de empatia. Como se eu estivesse questionando o cuidado dele com uma mãe doente, em uma situação frágil. Eu não respondi. E, naquele momento, pareceu mesmo que eu tinha passado do limite. Então eu parei de perguntar. E quando você para de perguntar, você começa a aceitar coisas que não fazem sentido. Com o tempo, alguns detalhes começaram a não fechar. Coisas pequenas. Quase invisíveis. Fáceis de ignorar. Mas repetidas. Ele voltava das visitas ao asilo sempre do mesmo jeito. Não havia peso. Não havia cansaço emocional. Era o contrário. Voltava disposto.
Às vezes leve demais. Às vezes até de bom humor, como se tivesse passado a tarde em um lugar tranquilo, não visitando a própria mãe com demência. Eu notava. Mas não dizia nada. Porque sempre havia uma explicação. Sempre. Uma vez, no aniversário de Dona Lúcia, eu sugeri mandar flores. Algo simples. Um gesto. Ele respondeu na hora. Disse que era melhor não. Que flores deixavam ela ansiosa. Que qualquer coisa nova no quarto do asilo podia desestabilizar. Falou com segurança. Sem hesitar. E, de novo, fez sentido. Sempre fazia sentido. Até a noite em que eu ouvi a voz dele no quarto de hóspedes. A porta estava fechada. O tom era baixo. Constante. Não parecia uma conversa rápida. E foi ali, que pela primeira vez, eu senti que tinha alguma coisa errada de verdade. Eu parei no corredor. Fiquei ali alguns segundos antes de bater. Quando ele abriu, eu perguntei quem era. Ele disse que era um colega de trabalho. Um problema urgente. Eu olhei para o quarto. Depois para ele. Perguntei por que ele tinha vindo para outro cômodo para falar. Ele me encarou por um segundo. E disse: Eu faço isso pela minha mãe e você ainda reclama? A frase veio igual. Mesma construção. Mesmo peso. Mas dessa vez, ela não encaixou. Porque a pergunta não tinha nada a ver com a mãe. E, ainda assim, ele usou. Como sempre usava quando não queria responder. Eu não respondi. Fiquei parada ali por alguns segundos. Minhas mãos estavam juntas, uma segurando a outra com força, sem eu perceber. Os dedos pressionando até ficar desconfortável. Eu olhei para o chão. Depois para a porta ainda entreaberta atrás dele. E por um instante curto, eu pensei em insistir. Mas não insisti. E foi ali que alguma coisa mudou de forma definitiva. Virei. Fui para o quarto. Deitei. E fiquei olhando para o teto por um tempo que eu não medi. O sono não veio rápido. Porque, pela primeira vez, alguma coisa não tinha fechado. E quando uma coisa não fecha, ela não volta a fechar. Dias depois. A campainha tocou. Quando eu abri a porta. Dona Lúcia estava ali. Sem dúvida possível. Lúcida. Presente. Clara. Nada nela indicava demência. Nada nela indicava alguém que vivia em um asilo. Ela entrou com calma. Olhou ao redor como quem registra cada detalhe. Disse meu nome como se já soubesse quem eu era. E sabia. Sentamos na sala. O tempo passou sem que eu percebesse direito quanto. Ela falou sobre a própria vida com naturalidade. Do trabalho. Das amigas. Da rotina que mantinha. Da casa onde morava há anos. A mesma casa. Nunca um asilo. Nunca nenhum asilo. Disse que a saúde estava boa. Que cuidava de si mesma. Que não dependia de ninguém para viver. Em algum momento, comentou que tinha tentado falar com o filho várias vezes. Chamadas não atendidas. Mensagens sem resposta. E que, quando ele respondia, dizia que eu era muito tímida. Que eu não gostava de visitas surpresa. Que era melhor respeitar meu espaço. Ela respeitou. Por anos. Eu ouvi tudo. Sem interromper. Sem corrigir. Sem explicar. Porque o que eu estava sentindo ainda não tinha forma completa. Mas já não era dúvida. Quando o Bruno chegou. Ele encontrou nós duas na sala. Ele parou na entrada. Os olhos dele passaram por mim. Pararam nela. E ficaram. O rosto mudou. Por tempo demais. Ele tentou falar. Abriu a boca. Fechou. Não saiu nenhuma frase inteira. Dona Lúcia perguntou sobre o asilo. Ele não respondeu. Ela perguntou de novo. As mesmas perguntas. Com mais precisão. Ele pegou as chaves. Disse que precisava de ar. E saiu. Sem explicar. Sem negar. Sem tentar. Saiu. E naquele momento, tudo ficou claro sem que ninguém precisasse dizer. A porta ficou fechada.
Dona Lúcia olhou para ela por alguns segundos. Depois olhou para mim. Nenhuma de nós disse nada. O silêncio ficou no meio da sala como um objeto pesado, visível. Depois de um tempo, ela pegou a bolsa, levantou e foi embora também. Sem despedida longa. Sem pergunta final. A porta fechou de novo. Eu fiquei sozinha. A xícara de café na mesa ainda cheia até a metade. O relógio na parede continuava marcando o tempo. E, pela primeira vez, não havia mais nada para sustentar a história do asilo. Naquela noite, Bruno não voltou. Eu não liguei. Fiquei sentada na cozinha por um tempo que eu não medi. A luz acima da pia estava acesa. O resto da casa escuro. Em algum momento, eu peguei o celular. Abri o aplicativo da empresa de rastreamento. O carro estava no meu nome. Sempre esteve. O contrato era meu. Eu nunca tinha acessado o histórico de rotas. Não havia motivo. Havia agora. Entrei na aba de registros. Selecionei os últimos 6 meses. Depois filtrei pelos dias das visitas. Os dias em que ele saía para ver a mãe no asilo. O mapa carregou. As rotas começaram a aparecer. Linha por linha. Dia por dia. Nenhuma delas passava perto de nenhum asilo. Nem naquela cidade. Nem em outra. Não havia desvio. Não havia exceção. Todas seguiam o mesmo caminho. O mesmo corredor de estradas. Sempre o mesmo padrão. Entradas curtas. Paradas longas. Motéis. Sempre motéis. Sempre por horas. Sempre no horário das visitas. Sempre no mesmo dia do mês. Eu rolei a tela. Voltei um mês. Depois outro. 6 meses. 6 meses de rotas que nunca chegaram perto de nenhum asilo. Eu fiquei olhando para o mapa. Sem ampliar. Sem fechar. Só olhando. O ponto de partida. O caminho. O destino. Repetido. Exato. Consistente demais para ser coincidência. Em algum momento, eu fechei o aplicativo. Abri meus contatos. Procurei o nome da minha advogada. Toquei. E comecei a digitar. Na manhã seguinte, Bruno ainda não tinha voltado. Eu arrumei minhas coisas. Não tudo. Só o que era meu de verdade. Roupas. Documentos. O essencial. O resto ficou. A casa parecia maior vazia. Ou talvez só mais clara. Antes de sair, eu sentei na mesa da cozinha. Peguei um papel. Escrevi. A carta foi curta. Sem acusação. Sem explicação longa. Sem pergunta. Eu já tinha dado espaço para qualquer explicação na noite anterior. Quando ele ficou parado. Sem conseguir dizer uma frase inteira sobre um asilo que nunca existiu. E decidiu sair. Na carta, eu mencionei o histórico de rotas. Mencionei o asilo que nunca existiu. E disse que o restante ele receberia pelos meios corretos. Nada além disso. Dobrei o papel. Deixei sobre a mesa. No mesmo lugar onde a gente costumava tomar café. Peguei minhas chaves. As do apartamento novo que eu tinha alugado naquela manhã. Fechei a porta. E fui embora. Sem voltar. Eu esperei. Não por fraqueza. Por curiosidade. Queria ver o que ele faria com a carta. O tempo passou. Horas. Depois dias. O celular ficou ao meu lado. Ligado. Com um som. Ele não ligou. Não mandou mensagem. Não apareceu. Não tentou explicar. Não tentou negar. Não tentou inverter. Nada. Bruno sumiu. E esse silêncio não foi ausência. Foi resposta. Um homem sem culpa teria ligado. Um homem arrependido teria aparecido. Um homem que inventou uma doença, inventou um asilo para a própria mãe, e passou meses indo para motéis no horário das visitas, não tinha o que dizer. Então ele não disse. E o silêncio dele disse tudo. E foi a última coisa que eu precisei ouvir.
O divórcio foi simples. Não tínhamos bens em comum. Não havia o que dividir além do que já tinha sido perdido muito antes daquela noite. Os papéis foram assinados sem dificuldade. Sem discussão. Sem prolongamento. Em algum momento depois, eu percebi que nunca tinha descoberto quem era a outra. E percebi também que tinha parado de querer saber. Não por indiferença. Por clareza. A outra não era o problema. O problema era o homem que inventou uma doença e um asilo para a própria mãe para sustentar uma mentira por anos. Esse nível de construção não tinha relação com quem estava do outro lado. Tinha relação com quem ele era. Dona Lúcia nunca mais entrou em contato. Eu não procurei. Algumas coisas não têm resolução possível. Só distância. O apartamento novo era menor. Mais silencioso. Mas o silêncio ali era diferente. Não era o silêncio de quem engole. Era o silêncio de quem não precisa mais fingir que não está ouvindo. Eu comecei a ocupar o espaço aos poucos. Um copo deixado na pia sem pressa. Uma janela aberta mais tempo do que o necessário. Uma noite inteira sem esperar por uma chave na porta. Coisas pequenas. Mas minhas. Pela primeira vez em muito tempo, o espaço não tinha nenhuma história escondida dentro dele. Só o que eu colocava. Só o que eu escolhia manter. E isso era suficiente.